Pois pronto, a gente tinha falado, né, o que era polígono, os elementos de um polígono. Pronto, a gente estava aqui, né, nos elementos de um polígono, pronto. E aí, diagonal é justamente um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ou seja, o que é isso? Ele não pode estar lado a lado. Como, por exemplo, aqui, ó, o segmento de reta DE, ele não pode ser diagonal, porque ele já é lado. Agora, o segmento de reta DF, se você ligar DF, ou DA, ou DB, ele... Eu não sei se eu estou fazendo... Ah, pronto. Pronto. O segmento de reta DE, ele é um lado, né? Então, ele não pode ser diagonal. E aí, o segmento de reta DF, DA e DB, eles podem ser diagonais justamente porque eles são não consecutivos. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Vou deixar uma pessoa entrar aqui. Pronto. Polígono côncavo e polígono convexo. Eu tenho dois tipos de polígonos. Eu tenho dois tipos de polígonos que eu posso classificar eles em côncavos e convexos. O que é isso? Quando eu tenho um polígono fechado, e aí eu traço um segmento de reta qualquer dentro desse polígono, e aí dentro do interior ele se encontra todo contido, ou seja, não falta nenhum pedaço, ele é convexo. Né? E aí o polígono côncavo, ele é justamente quando você traça uma reta dentro desse polígono, se ele tiver alguma descontinuidade, que é justamente essa descontinuidade aqui que vocês podem ver nessa segunda figura, que ele é classificado como polígono convexo. Vocês podem entender também como se fosse um biscoito, e aí quando você morde o biscoito, ele falta um pedaço, e aí quando falta esse pedaço dentro do polígono, a gente diz que ele é côncavo. Vocês podem entender, eu, assim, né, consigo entender mais ou menos assim também. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, eu vou passar. Pronto. Os polígonos, eles têm várias nomenclaturas, né? Tem um triângulo, trilátero, quadrilátero, pentágono, hexágono, e aí eles são classificados conforme os seus lados, né? Mas, assim, por que, por exemplo, no número de lado 4, né? Por que eu não chamo de quadrado? É justamente porque o quadrado, ele está contido dentro do conjunto dos quadriláteros, porque para você ser quadrado, você precisa ter os ângulos iguais e os lados iguais, e no quadrilátero não, ele só precisa ser uma figura de 3 lados. Então, polígono, ele é classificado justamente com relação ao número dos seus lados, e não a ângulo, e não a regularidade, nem nada disso, é só o número de lados, beleza? E aí, quando a gente fala de polígonos regulares, aí sim, a gente tem uma outra classificação, que é para você ser polígono regular, você precisa ser equilátero e você precisa ser equiângulo. Não sei se vocês já escutaram esses termos, mas equilátero é ter todos os lados iguais, ou seja, se eu tiver um triângulo, por exemplo, ele tem que ter todos os lados iguais, se eu tiver um quadrado, ele tem que ter todos os lados iguais, e ele precisa ser equiângulo. O que é que significa ser equiângulo? É ter os ângulos também iguais. Um exemplo que eu posso citar é do triângulo, né? Aquele triângulo equilátero, 60, 60 e 60. Então, polígono regular é quando eu tenho um polígono que ele é classificado como equilátero e equiângulo obrigatoriamente. Beleza, pessoal? Eles vão passar. Soma dos ângulos de um polígono. Pronto, ó. Antes da gente falar sobre as fórmulas, a gente precisa ter mais ou menos uma noção sobre essa questão da soma dos ângulos internos. Na primeira aula, se eu não me engano, eu provei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Não sei se vocês lembram, mas eu provei. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para um quadrado, se a gente dividir ele em dois, vocês podem perceber que aí eu tenho dois triângulos, e aí se eu juntar a soma dos ângulos internos desse triângulo com o outro, eu vou ter 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180,
mais 180 desse lado, vai ficar 360. E aí vocês já percebem um certo padrão. 180 no triângulo, 360 no quadrado. Vamos para o pentágono. O pentágono, se eu traçar, né, as duas diagonais nessa figura, eu consigo ter 3 triângulos. Beleza. Se eu sei que o triângulo é 180 graus, a soma dos ângulos internos, se eu somar com 180 e 180, eu vou ter a soma dos ângulos internos desse polígono todo. Então, vai ser 180 mais 180 mais 180, 540. Ou seja, eu percebi aí uma regularidade, ó. Que a soma dos ângulos internos é 180, a fórmula, né? É 180 vezes n menos 2. Por que esse 2? É justamente porque você não pode ter a soma de um ângulo interno menor do que 2. Ou seja, você não consegue formar um polígono com 2 lados. Você só consegue formar com 3. Ou você pode pensar também dessa forma. Se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então, se eu tirar 2, né, do número de lados dele, que é 3, eu vou multiplicar por 1. Como, por exemplo, eu posso citar, ó, se o triângulo tem 3 lados, então, se eu tirar 2, vai ficar 3 menos 2, 1. Aí eu multiplico por 180. Então, a soma dos ângulos internos é 180. Se eu vier para o quadrado tem 4 lados. Então, se eu tiro 2 e multiplico por 180, eu vou ter 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. E assim eu também posso fazer com o pentágono. Beleza? Então, a gente pode pensar dessa forma, essa soma dos ângulos internos. Não é nada assim, uma fórmula do cara mais gênio possível, não. É uma coisa que foi deduzida, justamente por causa da soma dos ângulos internos do triângulo. Beleza? Mas, assim, em questão assim, de decorar mesmo, eu acho que é muito complicado. Vocês podem pensar, como eu falei, na questão de você tirar 2 por causa do número de lados e multiplicar por 180, que às vezes fica mais fácil de entender. Beleza? Pronto. Vamos para a soma dos ângulos externos. Eu sei que a soma de um ângulo interno mais a soma do ângulo externo é 180 graus. Por quê? Tá aqui, ó. Você pode ver no triângulo. Se você somar o ângulo azul aqui, né, com o ângulo amarelo, você tem 180, que aí você tem um ângulo raso aqui, né? Que a gente falou já sobre ângulo raso. Beleza. E você sabe que a soma do ângulo interno mais a soma do ângulo externo é 180 vezes n. Ah, de onde tu tirou essa fórmula? É outra dedução também que os matemáticos tiraram, mas não é nada assim de outro mundo. É uma coisa que você mesmo pode concluir. Porque, por exemplo, vamos falar sobre o triângulo. Se eu sei que a soma do ângulo interno de um triângulo é 180 graus, eu vou ter 60 mais 60 mais 60, 180. Beleza. E quanto é o ângulo externo? Como aqui é 60, o ângulo amarelo com certeza vai ser 120, porque ele é um ângulo raso. E aí, se eu somar 120 mais 120 mais 120, dá 360. E aí, se eu somar tanto a soma dos ângulos internos quanto a soma dos ângulos externos, vai ficar assim. 360 dos ângulos externos mais 180 do ângulo interno. 360 mais 180 vai dar 540. E aí, 180 vezes n, que é o número de lados, ou seja, 180 vezes 3, 540. 540, 540. Ou seja, essa fórmula também foi deduzida. Não é uma coisa assim que você prova. É uma coisa que você só observa e aí anota. E aí foi criada essa fórmula. Os internos e externos, esse valor é fixo ou pode ser qualquer valor que forme 180, 360? Não. Esse aqui que eu estou fazendo é o do triângulo, certo? O do quadrado já vai ser diferente. Os ângulos externos e os ângulos internos. Então, cada polígono vai ter um ângulo interno e um ângulo externo diferente. Beleza? Mas a gente vai provar já que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. O único padrão é esse, em relação ao que tu está falando de ser fixo.
O único fixo é isso, que a soma dos ângulos externos é 360. Justamente, o quadrilátero, por exemplo, se a gente pegar o quadrado, a soma dos ângulos externos é 360. E um ângulo interno dele é 90 graus. E o ângulo externo dele é 90 graus. E o ângulo externo aqui do triângulo é 120. Então, vai variar de polígono para polígono. Beleza? Espero que eu tenha respondido a dúvida. E aí, o que é que eu queria relacionar com isso aqui que eu estou fazendo? Se eu passar a soma do ângulo interno para o outro lado, eu vou obter isso aqui, ó. Soma do ângulo externo é igual a 180n menos soma do ângulo interno. Se eu sei que a soma do ângulo interno, que eu acabei de ver no slide passado, é 180 vezes n menos 2, eu substituo. Soma do ângulo externo é igual a 180 menos. Aí eu substituí 180 menos 2. Beleza? Estão me acompanhando? Aí eu faço a multiplicação aqui, ó. Menos 180 vezes n menos 180n. Menos 180 vezes menos 2 mais 360. E aí eu tenho 180n menos 180n. Eu posso cortar. E aí pessoal, desculpa, minha internet caiu de novo. É uma coisa assim que eu não estou entendendo. Tá oscilando de vez em quando. Mas me desculpem novamente. É o tempo, deve ser mesmo o tempo. Vou só voltar aqui também no meu celular. Pronto. Acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Pois eu vou continuar. O número de diagonais. Diagonal é, como eu falei, é um vértice, né, que você liga, é um segmento de reta que você liga a um vértice não consecutivo. Ou seja, o que é que você percebe de primeira? Que o triângulo, ele não tem nenhuma diagonal, porque ele não tem nenhum ponto que seja não consecutivo. Ou seja, Q é consecutivo a P e R é consecutivo a P. Então, não tem como eu fazer uma diagonal nele. Aí, quando a gente pensa no quadrado, a gente já tem uma diagonal aqui, ó, DB, e tem outra diagonal AC. A diagonal AC e CA são a mesma? Sim, são a mesma. Então, você não conta duas vezes, é só uma vez. Da mesma forma que a diagonal, por exemplo, é B e é C, a diagonal DA e DB, e assim vai. Aí o que é que a gente percebe, ó? Que num quadrado eu tenho 2, né? E no pentágono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E aí a gente tem uma forma.
no quadrilátero tem ponto médio. Pois é, aqui é um quadrilátero, né? Mas a gente também classifica ele como quadrado. E o ponto médio dele, a gente não relaciona, entendeu? Com ponto médio. Mas o encontro dessas diagonais aqui são o ponto médio. De AB, de AD, BC e DC. Ele, se você fazer traçar uma reta, né, traçar uma altura, por exemplo, você encontra assim o ponto médio. Mas aí é muita imaginação, a gente não está relacionando com isso, beleza? Mas vamos lá. Ó. Por que essa fórmula? Essa aqui é uma das que eu considero mais difíceis, assim, mas que você vai aprendendo mais mesmo com os exercícios. Mas por que n-3? Né? É justamente porque num triângulo não tem diagonal. Então a gente tira 3. Né? E aí, se você tira 3, como a gente só tem diagonal, né? No quadrado, a gente pode verificar. Ó. Qual é o número de lados? 4. Vezes n menos 3. 4 menos 3, 1. Aí 4. Pessoal, vou só transferir para o meu celular e colocar o 4G, porque não está dando certo no PC, beleza? Aguarde só uns 2 minutinhos. Tá complicado, viu, galera? Pior que eu nem posso transferir, porque eu tenho que provar algumas coisas. Mas vamos lá, né? A gente tá parando, mas tá indo. Pronto. Deixa eu provar isso aqui, né? Pronto. Aqui são algumas fórmulas, certo? Que eu acabei dando. Essas duas aqui é só dedução mesmo. Aqui eu acho um pouquinho mais complicado de você aprender a dar diagonal, mas você só aprende realmente com cálculo, com os exercícios. E aqui é só para você saber quanto é um ângulo interno, ou seja, se você pega, eu vou pegar o triângulo que é o mais fácil, né? A soma do ângulo, você quer saber quanto é o ângulo interno de um triângulo equilátero. Você não sabe. Mas você sabe que a soma dos ângulos externos de um triângulo é 180. Então, para você saber só um lado, você só divide por 3, que é justamente o número de lados. Ou seja, 180 dividido por 3, que dá 60. Ou seja, o ângulo interno de um triângulo equilátero é 60. Aí você, como eu falei, 180 vezes n menos 2. Aqui você pode substituir também. E aí, da mesma forma, o ângulo externo. Se você quer saber quanto é o ângulo externo de um triângulo, você sabe que a soma de um ângulo externo de qualquer polígono é 360.
E aí, para você saber o do triângulo, você só divide por 3. Que aí vai ficar 360 dividido por 3, 120. Beleza? Aqui mesmo é só para quando vocês também estiverem fazendo o exercício, quiser voltar aqui nesse slide para caso esquecer, caso queira verificar de novo, aí já vai estar disponibilizado para vocês. Pronto, vamos para um exercício. Quantos lados tem um polígono cuja soma dos ângulos internos vale 2.340? Se eu sei que a soma do ângulo interno, novamente, é 180 vezes n menos 2, eu só substituo, já que eu sei que a soma dos ângulos internos dele é 2.340 e eu quero saber quantos lados ele tem. E aí eu substituo. Soma dos ângulos internos é 2.340 igual a... Aí eu multiplico 180 vezes n e 180 vezes menos 2. 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. E aí eu posso passar o 360 somando, né, para o outro lado, já que ele está subtraindo. Vai ficar 2.340 mais 360 igual a 180n. E aí, se eu somo, fica 180n igual, só invertir, né? Mas é a mesma coisa, viu? Só invertir aqui. 180n é igual a 2.700, que foi a soma que eu fiz. E aí eu passo 180 dividindo, já que ele estava multiplicando. 2.700 dividido por 180 vai dar igual a 15, né? Que no caso é quantos lados? Eu queria saber, que esse polígono tinha, são 15 lados. Beleza, pessoal? Aqui mesmo só um exercício. Depois eu vou passar para vocês mais posteriormente os outros exercícios. Aqui mesmo é um dos mais básicos mesmo, mas lá tem mais questões estilo Enem. Pronto, vamos falar de quadrilátero. Todo polígono contendo 4 lados e 4 ângulos é chamado de quadrilátero. Ou seja, para ser quadrilátero, ele só precisa ter 4 lados e 4 ângulos. Nada mais além disso. E aí, existem vários quadriláteros. Vamos para a classificação deles. Por exemplo, a gente tem um paralelogramo, que é uma classificação de quadrilátero. Paralelogramo é todo quadrilátero que ele tem 2 pares de lados opostos paralelos. Espera aí. Todas as suas diagonais são congruentes. Diagonais do quê? Do quadrilátero? Se todos... Não. Não, nem todos são congruentes, não. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um paralelogramo. Vou explicar, vou tirar isso tudo um pouco mais na frente. Ó. O paralelogramo, a gente chama ele de paralelogramo justamente porque ele tem 2 pares de lados opostos paralelos, ou seja, o lado AB e o lado CD, eles são paralelos, só que eles são opostos e são iguais. E o lado AC e o lado BD, eles são paralelos e são também iguais. Então, para ser paralelogramo, só precisa ser isso. Ter 2 pares de lados opostos paralelos. Basicamente é isso. E aí, tirando a tua dúvida, se você faz uma diagonal aqui, ó, AD, e uma diagonal CB, você vai ver que elas não são congruentes, né? Não são iguais. Certo? Agora, se você fizer a do quadrado, que é uma classificação do quadrilátero, aí sim, eles vão ser iguais. Certo? Pronto. Vamos falar de retângulo agora. Retângulo, ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Ou seja, ele tem 2 lados também. Por que ele é paralelogramo? Porque ele tem lados opostos congruentes. Lembra? A AB é paralela a CD e a AC é paralela a BD. Eles são opostos, são paralelos e são iguais. Mas a diferença do retângulo é porque o retângulo ele tem ângulos retos. Ou seja, ele tem ângulos iguais a 90 graus. E o paralelogramo não. Os ângulos deles não são iguais a 90 graus. Certo? É dúvida, podem estar falando, pessoal. Estão muito calado. Beleza. Losango, né? Losango, ele é um paralelogramo também, ou seja, eles têm lados opostos paralelos, certo? Só que a diferença deles é que eles possuem 4 lados iguais, diferente do
do retângulo que a gente acabou de ver. Ou seja, ele tem essa forma aqui. E aí, a gente tem uma fórmula, né, que a gente sempre lembra do losango. Diagonal menor, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Eu sempre ficava assim, né? Por que que é essa fórmula e tal? Então, assim, eu vou provar para vocês o porquê disso. E aí, não sei, né, se fica mais fácil de vocês aprenderem, mas para mim fica, sabe? Eu acho que matemática nem tudo é fórmula. É muitas vezes dedução e prova, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente pode traçar. Ixi, pronto. Aqui a gente pode traçar essa diagonal aqui DB e a diagonal aqui AC. Beleza. Aqui a gente formou um ponto, eu vou colocar aqui, que eu vou chamar, vou botar um ponto maior. Eu vou chamar aqui de ponto E, para aproximar mais. Que eu vou chamar aqui de ponto. Vixe. Vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Beleza. Aqui, se vocês perceberem, eu formei dois triângulos, certo? E aí, eu lembro lá daquela vez que a professorazinha ensinou qual é a área do triângulo, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Eu não sei se eu já provei isso, mas eu posso provar depois. Por que que é isso, né? Base vezes a altura dividido por 2. Mas a gente sempre lembra disso, né? Certo. E aí, se a gente dividir aqui, ó, em dois triângulos, a gente tem um triângulo DBA e o triângulo DBC, certo? E aí a gente percebe, ó, que a área do triângulo DBA, aqui DBA, é igual a base dele, que aqui eu vou chamar de DB, certo? Segmento de reta DB, vezes a altura dele, que eu vou chamar aqui de AE, certo? AE, dividido por 2. Beleza. E aí, qual é a área do outro triângulo lá? A área do triângulo DBC. A área do triângulo DBC. O D feio, velho. DBC. Vai ser, ó. Ele tem a mesma base, DB, vezes a altura dele, que é CE. Percebam, né? CE, a altura dele, o EC, dividido por 2. E aí, ó, você sabe que esses dois triângulos aqui, eles têm lados iguais, aqui, ó, DA, AB, BC e CD, e tem uma base em comum. Ou seja, eles são o mesmo triângulo, porque os dois triângulos são triângulos isósceles, porque eles têm dois lados iguais e um lado diferente. E como os lados são iguais e a base é igual, se você conseguisse, por exemplo, juntar, você pegasse aqui o vértice C e colocasse em cima aqui do A, você ia perceber que eles são iguais. Então, o que é que você deduz a partir disso? Que AE é a mesma coisa que CE. Ou seja, AE é igual a CE. E você sabe também que é a mesma coisa que eu dizer assim, ó, que isso aqui é um meio de quanto? De AC. Por quê?
Porque AC é justamente esse inteiro todinho. AC é AE mais CE. Então, se eu dividir AC por 2, eu tenho tanto AE quanto eu tenho CE. Ou seja, eles são a mesma coisa. Isso aqui é tudo a mesma coisa. Certo? Beleza. Então, o que é que eu quero? Primeiro, vamos descobrir quanto é a área desse triângulo aqui, ó. A gente já tinha feito, né? Quanto era a área dele? A área do triângulo, ó, DBA é DB vezes AE dividido por 2. Beleza. DBA é DB vezes AE dividido por 2. Aqui eu posso fazer com qualquer um desses triângulos. Mas quanto é AE que eu tinha visto aqui, ó? AE é a mesma coisa que CE ou é a mesma coisa que AC dividido por 2. Então, eu substituo DB vezes dividido por 2, né? Vezes AE. E aí eu multiplico aqui por 1/2. Ou, desculpa, AC. E aí eu multiplico aqui por 1/2. Eu só substituí AE por 1/2 de AC. Beleza. E aí, eu obtive só um triângulo. Como eu quero ter os dois, e os dois são iguais, é só eu multiplicar aqui por 2. Só multiplicar aqui por 2. Aí eu vou ter essas duas áreas aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter essas duas áreas. Beleza. E aqui eu posso cortar, ó, 2 com 2. E aí no final, vai ficar o quê? Vai ficar DB vezes AC dividido por 2. Show, era isso que eu queria, ó. Ou seja, a área desse triângulo aqui todinho, a área desse triângulo não, né? Desculpa, desse quadrilátero, né? Que a gente chama de losango, todinho é DB vezes AC dividido por 2. Ok, mas eu posso chamar aqui o DB, ó, posso chamar DB de diagonal maior, Dzão. E eu posso chamar AC de diagonal menor. E aí o que é que eu tenho se eu substituir diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2? Ou seja, que é justamente a fórmula que eu queria. Então você pode deduzir tanto fazendo de um lado quanto de outro, não importa. Beleza? Mas aqui a gente conseguiu encontrar, ó, justamente o que a gente queria, que é diagonal menor, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, pode falar. Pronto, quadrado. O quadrado, ele é um paralelogramo, ou seja, ele tem lados opostos que são paralelos, mas ele tem uma propriedade, que é ter os ângulos iguais e os lados iguais. E aí, a fórmula dele pode ser base vezes altura, ou nesse caso aqui, lado vezes lado, né? E aí, se eu multiplico lado vezes lado, é lado ao quadrado. Aqui é bem fácil, eu acho que não tem muita dúvida não, né? Quanto ao quadrado. Já é uma coisa assim que vocês veem corriqueiramente, acredito eu. Beleza, vamos para uma questão estilo Enem, né? Vamos praticar, que é o mais importante. O governo cedeu terrenos para que as famílias construíssem suas residências, com a condição de que no mínimo 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, pronto, ó, aqui vocês já podem perceber que eu tenho um terreno que ele falou. E aí, 94% disso aqui tem que ser área de preservação ambiental. Certo, então provavelmente esse quadradozinho aqui, AE, né, vai ser a área que eu quero. Aí você já percebe de cara, beleza. Ao receber o terreno, né, eu sei que AB é igual a BC sobre 2. Vamos guardar essa informação aqui que é muito importante.
Beleza. Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência de acordo com o desenho, na qual é AB sobre 5, que é o lado do quadrado. Ou seja, ele me deu a informação já que o AE, né, é um quadrado, ou seja, beleza, pronto, até aí, vamos ficar até aí. E aí, o que, é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a área definida por Antônio para que ele atinja exatamente o limite determinado na condição que ele quer. Aí o que, é que ele quer fazer? Ele quer duplicar, ou seja, ele tem essa área que A é, né? Aí ele quer saber o quanto ele vai fazer para essa área, para aumentar essa área, ou diminuir, não sei, para que ele chegue no limite. Ou seja, que limite é esse que ele está falando? É justamente dessa questão aqui de 94%. Eu sei que 100% é a área total. E aí vão me sobrar 6% desses 94% que eu vou poder fazer, que é a construção da residência, que é a da residência do Antônio. Pronto, já deram um spoiler aí, né? Não sei se já fizeram, mas eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu ver se está aqui. Pronto, está aqui. Eu vou só colocar aquelas informações lá que ele me disse. É uma questão fácil, mas se você não se atentar muito, se você. Porque realmente ela é uma questão fácil, mas se você não ler direito, você pode acabar errando, né? Então, o que é que ele me diz? Ó, AB é BC sobre 2. AB é igual a BC dividido por 2. Qual foi a outra informação? A outra informação é que a AE é AB sobre 5. AE é igual a AC. Não, desculpa, AB, né? AE é igual a AB dividido por 5. Ok. A partir dessas informações, o que é que eu tenho? Se, por exemplo, se AB é X, BC vai ser 2x, não é verdade? Vou chamar aqui, por exemplo. Aqui, se vocês não tiverem entendido, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Pode chamar quem vocês quiserem, mas aqui é só para facilitar mesmo, para ter um padrão. AB é X. Aí eu quero saber quem é o BC. E aí eu multiplico aqui por 2, ó. Aí BC vai ser o quê? 2x. 2x. Pronto. Acredito que não tem um sentido de dificuldade até aqui. Beleza. Aqui vai ser x também, porque aqui é um retângulo. E aqui vai ser 2x. Né? Beleza. AE, ele me disse que é AB dividido por 5. Eu chamei AB de x. Então, AE vai ser igual a x dividido por 5. Beleza. AE vai ser x dividido por 5. Como ele falou aqui de área, vamos calcular aqui, ó, qual é a área total. Vou fazer aqui de preto. Vamos calcular aqui quanto é a área total desse retângulo, né? Vai ser 2x vezes x, né? Que é lado vezes lado, base vezes altura, né? Então vai ser 2x vezes 5, ou vezes x. Que aí a área total vai ser igual a 2x ao quadrado. Beleza. Quanto é essa área aqui pequenininha? Essa área aqui desse quadrado pequenininho? Ele não me deu mais nenhum vértice, nem nada. Mas como é um quadrado, eu sei que a área do quadrado é lado ao quadrado. E como ele me deu o lado, vai ser x sobre 5 elevado ao quadrado, todinho.
tanto o numerador quanto o denominador. E aí eu vou ter x ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, 25. Beleza. Então, a gente pode relacionar aqui com porcentagem, para ficar mais fácil. Como é que eu relaciono? Se eu sei que 2x ao quadrado é igual a 100%, né? Que é a área todinha do retângulo, quanto foi a área que ele me deu? Essa área pequenininha do quadrado? Quanto foi essa área aqui? Aí eu ia chamar de x, né? Mas a gente pode confundir, vamos chamar de y. Y vai ser a porcentagem do quadrado. Então, eu multiplico aqui em cruz, e aí eu obtenho 2 vezes 2x ao quadrado vezes y, 2x ao quadrado y. É igual a x ao quadrado sobre 5 vezes 100%, x ao quadrado sobre 5 vezes 100%. Eu não vou colocar aqui o porcento, eu coloco só no final da equação. E aí eu posso cortar aqui, ó, x ao quadrado com x ao quadrado. Eu posso passar esse 2 aqui dividindo, e aí vai ficar... Peraí, deixa eu descer aqui. Desci demais, mas tudo bem. Vai ficar y. Se eu passar o 2 aqui multiplicando, dividindo aqui, multiplicando com 5, ó, vai ficar 100 dividido por 10. Ou, desculpa, 5 não, né? 25, na verdade. É x ao quadrado sobre 25. 2 vezes 25, 50. 100 dividido por 50 vai dar igual a 2. 2 o quê? 2%. Beleza. Ele me disse que ele queria chegar no limite. O limite dele é 6%. Mas ele só tem 2 aqui. Então, ele quer saber o que é que ele vai precisar fazer com essa área aqui de 2%. Ele vai ter que ampliar, mas como é que ele vai ampliar? Aí você pode fazer assim, você pode duplicar, você pode triplicar e depois comparar, mas aí você vai perder muito tempo se você ficar olhando só para os itens. E aí você pode usar porcentagem de novo. Por quê? Ó? Se eu sei que 2x ao quadrado é 100%, eu quero saber quanto é 6%, que é justamente o meu limite, o quanto eu posso chegar. E aí eu vou obter um número, que aí eu vou saber justamente o que é que aconteceu com ele, o que é que ele precisou fazer, triplicar, quadriplicar, entendeu? E aí novamente, pessoal, desculpa pelo problema com a internet, mas eu acho que realmente é o tempo, certo? E aí, no final, a gente tinha encontrado 18 dividido por 100, se eu não me engano. E aí vai dar 3 vezes aquela área que a gente tinha encontrado. Então, a gente tem que triplicar essa área do quadrado, que foi justamente o que uma moça falou, né? Deu spoiler, beleza? Pronto. E aí, esse é o último slide que a gente vai falar sobre trapézio. E aí a gente encerra. Opa. Pronto. Trapézio, ele é um quadrilátero, só que ele tem um lado oposto que é paralelo, certo? E aí a gente tinha dois lados opostos paralelos, que era o paralelogramo. O trapézio, ele já é diferente. Ele só tem um lado oposto, que é paralelo, que a gente chama eles também de bases do trapézio, base maior e base menor, que vem, não sei se vocês lembram daquela fórmula lá que sempre o professor fala. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 é a área do trapézio. Eu ia provar essa área, mas infelizmente, como eu estou sem condições, já que eu estou pelo celular, depois eu posso passar para vocês. Mas só finalizando, a gente tem três tipos de trapézio. Temos o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno.
O trapézio retângulo ele tem uma altura, né, dele, que tem ângulos de 90 graus, certo? O trapézio isósceles é que os lados dele é, que não são paralelos, né? Eles são iguais, ou seja, isósceles, né? Tem dois lados iguais. E o trapézio escaleno é que todos os seus todos os seus lados eles são diferentes. Ele tem medidas diferentes. Beleza? É, então era isso, pessoal. Era para ter aparecido até um obrigado, mas não sei porque que não apareceu. Mas a gente encerra a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me falando aqui agora, no privado, enfim. Vou estar à disposição para vocês, tá certo? E obrigado por terem ficado até agora. Essas 6 pessoas, né, que ficaram, muito obrigado. E é isso, pessoal. Boa noite.